Glória a Deus, igreja. Vamos nos colocar em pé para adorar ao Senhor nessa manhã. Firme nas promessas do Senhor. Nós permanecemos até a vinda dEle. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado, exaltado o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede em podermos voltar à Sua casa para te prestar um culto de louvor, de adoração, de gratidão, Pai, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pelos meus irmãos, Pai. Fale conosco através da palavra ser ministrada, através dos louvores, Papai, e através das orações. Nós te amamos, nós rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória, e assim o fazemos, no nome poderoso do seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Que bom, né? Graças a Deus, na casa do Pai mais uma vez, iniciando a semana. Não tem nada melhor do que começar a semana na casa do Pai. Vamos... Irmãos, eu queria ler o Salmo 33, mas são muitos os avisos que tem hoje. Então eu vou me ater somente nos versos 20 a 22. É o Salmo 33, é um salmo... Não identifica quem é autor, não fala quem é autor. Mas o salmista procura aclamar ao Pai, exaltar ao nosso Senhor as coisas que Ele fez, pela sua grandeza, pelo seu poder. E ele começa assim, o Salmo 1. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, os que são retos, ficam bem louvá-los. Isso é palavra para os justos, para os retos, para os que confiam. Então vamos lá. Verso 20 diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome.
Esteja sobre nós o temor, o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Irmãos, olha, o 20. Nossa esperança está no Senhor e o nosso auxílio, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Irmãos, nós temos dificuldades. Temos com certeza aqui no nosso meio, ou alguém que está nos assistindo, tem pessoas aflitas, tem pessoas angustiadas. Nós vivemos no mundo mal, como disse Jesus. As aflições chegam mesmo. Não tem como você não viver nesse mundo, estar vivo, sem passar por aflições, angústias. Mas ele fala assim, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio. Nós temos um Deus que nos ajuda, nos auxilia naquilo que nós precisamos. Ele não está alheio às dificuldades do seu povo. Ele está vendo tudo que se passa nas nossas vidas, irmãos. E continuando, ele fala, Ele é a nossa proteção. Ele nos auxilia e Ele é o nosso refúgio. Ele é aquele que nos vê, nos olha, nos ajuda, nos auxilia e nos protege de todos os males. Então nós temos um Deus poderoso e o nosso coração se alegra nisso. Nosso coração tem que se alegrar no Senhor. O crente tem que ser alegre, porque nós temos um Deus auxiliador e temos um Deus protetor. Mas ele fala assim, esteja sobre nós, no 22, o teu amor, Senhor. Olha assim, como está em ti a nossa esperança. Olha que bacana esse verso. Esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Irmãos, o que significa isso? Que na mesma proporção que Deus nos amou, de uma forma maravilhosa, um amor incondicional, um amor leal, um amor que, a maior prova de amor, assim como Ele nos amou dessa maneira, nesta proporção, tem que ser a nossa esperança também nele. Vocês entenderam? Nós temos que ter uma esperança do tamanho, não dá para nós mensurar, mas na proporção, na intensidade do amor que Ele teve por nós e tem ainda. Amém, irmãos? Que essa palavra sirva para nós, assim, cale fundo em nossos corações. Vamos esperar no Senhor, vamos descansar no Senhor, que Ele está atento a tudo, a tudo, a tudo. Irmãos, são muitos os avisos que temos para dar. Amanhã, culto de oração, às 19h30, os irmãos estão convidados. Tem sido uma bênção, é uma bênção. Nós não oramos, nós não podemos mais falar o nome das pessoas aqui, é uma pena. Mas neste culto nós oramos uns pelos outros. Os irmãos podem dar testemunho, os irmãos podem pedir uma oração específica e nós oramos. Dia 27 temos culto de vigília, também 19h30. Às 21 horas, também é um culto de oração de vigília, os irmãos estão convidados. Dia 28, temos o trabalho, a reunião do Ministério Desperta Déboras, que são mães orando pelos filhos adotivos, filhos naturais. Mães oram, tias oram, avós oram, venham, tem sido também uma bênção com toda certeza. Neste mesmo horário, dia 28, dia 16 horas, temos a reunião dos homens lá no fundo. Nós também oramos e discutimos um tema da Bíblia, um texto da Bíblia, com a participação de todos. Março é o mês das missões, nós já começamos a nossa campanha. Os irmãos que sentiram no coração o desejo de ajudar as missões, esses recursos serão para o estrangeiro, para o exterior. Estão precisando, irmãos. Vocês têm acompanhado as dificuldades que o povo argelino tem passado em Moçambique. Temos que orar, mas nós temos condições de ajudar financeiramente. Um pouquinho que cada ajuda será muito. Deus vai multiplicar. Tá bem, irmãos? Mês de março. A irmã Maria Rosa nos avisa. Rosa Maria, campanha da Páscoa. Os irmãos que quiserem serem tocados também, sentirem no coração o desejo, trago uma caixinha de chocolate, 2, aquilo que os irmãos puderem, para a nossa campanha da Páscoa, para ajudar algumas entidades carentes, irmãos. Que mais nós temos aqui? Dia 21 de março, nós vamos retomar o Ministério dos Casais. Será o encontro dos casais, agora será conduzido pela irmã
Permanéia, seu esposo Vladimir, o pastor Ricardo também, né? E a sua esposa. Então, irmãos, venham, dia 21 de março, às 18 horas. É um sábado. Então, todos os casais convidados, vamos fazer desse ministério um ministério forte também, vamos prestigiar os irmãos e vamos aprender, porque realmente também é uma bênção. Dia 7 de março, nós temos o Bazar das Mulheres, começa às 10 horas, termina às 17 horas. Então, bazar com objetos, coisas que tem, são as oportunidades que tem aí, irmãos. Tem coisas boas, viu? Eu mesmo sou um assíduo comprador. Quando as irmãs me veem, falam, opa, agora vai entrar um dinheirinho. Mas tem muitas sobremesas, muitas guloseimas também. Tem umas irmãs que cozinham muito bem, né? As esfirras da Helena são maravilhosas, o macarrão da Helena então maravilhoso. Então, irmãos, venham participar, que é realmente uma bênção. E o mais importante, que o dinheiro auferido aí é usado no ministério das mulheres na igreja. E tem abençoado muitas irmãs também. Ajuda muitas irmãs, né, Fátima? Tem abençoado. Então, você está contribuindo, você está vivendo algo ali para o seu bem, mas está colaborando com o ministério da nossa igreja. Eu creio que... Ana, o Mateus pediu... Irmão, tudo isso que eu falei, tudo isso está no aplicativo da igreja. Se você... Quem não baixou o aplicativo ainda, baixa. Ali tem toda a vida, todo o cronograma daquilo que acontece na igreja. Baixem, aproveite isso. Não temos o boletim físico, mas ali você pode ver tudo isso no aplicativo da igreja. Dito isso, eu quero conhecer agora, a igreja quer conhecer os aniversariantes. Os irmãos, tem a Beatriz está aí, a Beatriz fez aniversário, né? Vai fazer? Ela está lá embaixo. Ah, a irmã está aí, a irmã está aqui, aniversário. O Mauro também, fazendo aniversário. Tem o nosso, qual o seu irmão? O nome, irmão, eu esqueci. Pedro. É que tem outro Pedro no meio, né? Tem outro Pedro. Então, não temos mais? Não temos mais, irmãos. Pastor Eduardo, faz favor, abençoa os irmãos com uma oração. Não, de casamento não tem ninguém. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Pai querido, Pai amado, agradecemos porque podemos estar em Tua casa. Agradecemos porque os nossos corações se alegram, porque os Teus filhos completam mais um ano de vida. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, porque sabemos que até aqui o Senhor os tem ajudado, ó Deus. Que eles possam ser referência em suas casas, em seus bairros, ó Deus, onde eles estão trabalhando, para que através da vida deles, eles continuem, Senhor, falando do Teu santo e bendito amor. Abençoa a vida deles, dos seus entes queridos, e que eles possam, o ano que vem, retornar à Tua casa, para declarar que até aqui o Senhor tem os ajudado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo. E sabemos que o Senhor irá continuar fazendo segundo a Tua vontade. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Parabéns, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, agora nós vamos orar a Deus. Vamos interceder a Deus. Né? Conforme foi lido aqui, eu li o texto. Vamos colocar, vamos reiterar a nossa esperança em Deus. Nós temos problemas, os irmãos têm problemas, mas coloca diante de Deus agora a sua dificuldade. Deus já conhece, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe, Ele já sabe a solução que Ele vai dar ao problema que você está colocando diante de Deus agora. Ele conhece nossos corações, irmãos, Ele sabe de tudo, é um Deus misericordioso. Então, vamos exercer a nossa fé, vamos falar com o Pai. Senta, fica sentado, ajoelha, levanta a sua mão. Mas é importante você exercer a sua fé. Coloque a sua súplica diante de Deus agora. São muitos os nomes que chegam até nós. Eu não posso falar os nomes de todos, mas amanhã nós vamos orar por todos os pedidos. Você, irmão, que manda o seu pedido pelo WhatsApp, não desanima não. Continue mandando, porque nós oramos pelo seu pedido no culto de amanhã. Oramos em nossas casas, os intercessores. Vamos orar, colocar diante de Deus tudo que nós precisamos. Senhor Deus, a sua igreja está prostrada, Pai, colocando diante do Senhor tantas aflições, tantas angústias, Papai,
Tantos são os problemas que nós vivemos nesse mundo. Seu filho já nos alertou sobre isso, papai. Mas a nossa esperança está firmada no Senhor. Nós sabemos em quem confiamos. No Deus Todo-Poderoso, no Deus Provedor, um Deus misericordioso, que dos altos céus olha para nós e nos conhece no mais íntimo dos nossos corações. Pai, tenha misericórdia do seu povo. O Senhor conhece os pedidos que estão nessa caixinha de oração. O Senhor conhece os pedidos que estão no grupo do WhatsApp, no grupo dos intercessores. O Senhor sabe, papai, cada pedido, cada súplica que está nos corações dos teus servos aqui agora, sentados, em pé, ajoelhados. Deus, nós suplicamos ao Senhor, derrama sobre nós uma porção dobrada da sua misericórdia, do seu amor, da graça maravilhosa do seu Filho Jesus Cristo, papai. Cura, Deus, enfermidade física, papai. Restaura corações endurecidos, Deus. Restaura famílias, papai, com problemas conjugais, problemas de relacionamento entre os irmãos, entre seus membros familiares, Deus. Pai, nós confiamos no teu poder. Será um Deus de poder. Muitas vezes para os médicos não há jeito, não tem jeito, mas para o Senhor não. A última palavra é do Senhor, porque é o Senhor quem nos consegue no nosso íntimo, nosso ser. É o Senhor que nos formou. O Senhor conhece cada célula do nosso corpo, papai, e o Senhor pode restaurar qualquer enfermidade, pai. Nós temos isso, nós temos prova disso na Bíblia, papai, na sua palavra. Nós vemos ali Ezequias, o que o Senhor fez com ele, a restauração que o Senhor fez com ele, dando mais 15 anos de vida, papai. Tantos outros milagres, e os milagres ainda acontecem nos dias de hoje, papai. Não precisamos de vê-los para confiar no Senhor. Confiamos pelo que o Senhor é, confiamos pelo que o Senhor nos diz na sua palavra, Deus. E assim nós rogamos mais uma vez, tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja, papai, e atende os nossos pedidos, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E assim nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos louvar ao Senhor agora com os nossos dízimos e ofertas. Os irmãos que vieram preparados, agora a condução do culto, eu passo para o Ministério do Louvor. Enquanto eles iniciam o louvor, venham à frente e tragam dízimos e oferta. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, vamos colocar em pé, irmãos, para adorar ao Senhor. Enquanto você traz a sua oferta, louve ao Senhor com bastante alegria. O Senhor está neste lugar. Essa casa não é outra casa senão a casa do Senhor. O dia que nós nos encontramos com Ele, dedicamos o nosso louvor e a nossa adoração. Então faça isso com todo o seu coração de sinceridade. Os céus
a Ele com todo o nosso coração. E hoje nós queremos ofertar essa adoração ao Senhor. Talvez você tenha passado uma semana tão atribulada, uma semana tão difícil, e você tenha pensado talvez até, acho que eu não vou no culto hoje. Talvez eu vou assistir de casa. E no último momento talvez você se preparou e falou, eu vou. E hoje era o dia de você estar aqui. Porque a comunhão com os irmãos também cura o nosso coração. A palavra do Senhor se manifesta de diversas formas. Muitas vezes se manifesta por meio de um abraço de um irmão. Então, quando nós vivemos de verdade o amor de Deus, nós sabemos que a dor que o corpo sente, ela é refletida em todos os seus membros. Se talvez você entrou aqui com teu coração meio triste, durante a tua semana você se auto-sabotou de tantas coisas. Eu marquei tal encontro, não vou, marquei tal coisa, não vou, e você cancelou tantos compromissos. Saiba que hoje o Senhor marcou esse dia para dizer o quanto você é precioso para Ele. Nenhuma dor dura a vida toda. Então escolha entregar ao Senhor hoje o teu louvor, e Ele vai curar o teu coração. Amém? Amém. Glória a Deus, louvemos ao Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
oração do teu coração. Que todos os dias você fale: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Eu sei que é bom. E eu sei que é muito melhor do que eu possa pensar, imaginar ou querer na minha vida. E quando falamos sobre cumprir o querer, nós falamos sobre descansar. E no mundo que nós vivemos, a coisa mais difícil hoje é descansar. Equivale ao fica calmo. Aquieta o teu coração. E como a gente consegue aquietar o coração quando parece que está tudo muito barulhento ao redor? O Senhor nos ensina a descansar nele. O Senhor nos prova pela palavra dele o quantas vezes ele foi fiel com os homens no Velho Testamento, no Novo Testamento, e tantas maravilhas. E se você olhar e pensar um pouquinho na sua vida no dia a dia, você vai ver que o Senhor tem sido fiel com você. Sabe quando você achou que não ia poder? Quando você pensou assim: acho que agora é o fim da linha para mim? Não foi. Porque tudo isso era Deus falando: eu sou fiel na sua vida. Que nós saiamos daqui hoje com o nosso coração desejoso de descansar nele. E quando eu falo isso, irmãos, eu também falo para mim. Eu sou uma pessoa muito cheia de falha. E eu também preciso aprender a descansar em Deus. Que você, como eu, tenha sua fé exercitada nessa manhã. E que você possa sair daqui com a certeza de que Deus não te abandonou. E que você vai conseguir descansar nele e nas suas promessas. Louvemos ao Senhor. Vem me esconder.
neste mundo de ansiedade, de aflição, de tanta hiperatividade, ó Deus, de tanto hiperestímulo, Senhor, e nós possamos navegar em águas tranquilas do Teu Espírito. Que, Senhor, na nossa alma flua, Senhor, a confiança no Teu amor, na Tua fidelidade, e que nada venha abalar, Senhor, um espírito que descansa em Ti, que espera em Ti, que confia em Ti. Continua falando, ó Deus, aos nossos corações nesta manhã. Continua, ó Deus, trabalhando em cada um de nós, ó Deus, que nós possamos descansar em Ti e assim esperarmos, Senhor, a Tua vinda, em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Quero apenas reforçar dois avisos que foram dados. Em primeiro lugar, os nossos cultos de oração. Toda segunda-feira, às 19h30, e toda última sexta-feira do mês, às 19h30, nós temos, então, nossa vigília de oração. Precisamos orar, irmãos. Precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos interceder, não somente pelos familiares, mas todos aqueles que estão passando por dificuldades. Muitas das vezes nós não conhecemos as histórias, as lutas de cada um que frequenta essa igreja, mas temos orado pelos necessitados, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos governos. Precisamos estar juntos, irmãos. O Senhor espera a sua oração. Ah, mas eu não posso fazer em casa, no meu quarto? Claro que pode, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas se estamos juntos, nós sentimos uma manifestação muito especial do Espírito de Deus. Então, segunda-feira, 19h30. Ah, nessa segunda eu não vou conseguir. Então, na sexta-feira, a última sexta-feira deste mês, teremos então a nossa vigília de oração. Marque na sua agenda. 19h30, da 19h30 a 21 horas, estaremos nos dedicando a orar uns pelos outros. E, aliás, foi esta propaganda que eu fiz ontem, quando eu e o pastor Eduardo estivemos visitando a nossa congregação no bairro da Casa Verde. Completaram 3 anos de existência, 3 anos conosco, 3 anos, nossa congregação está crescendo lá, né? Então a média de frequência é de 40 pessoas lá. Então nós louvamos a Deus por isso. São 40 pessoas que estão na Casa Verde, mas que são membros desta igreja, né? Então vamos continuar orando e agradecendo a Deus pela existência da nossa congregação no bairro da Casa Verde. E mês que vem estarei pregando na nossa congregação do bairro Santa Maria. O pastor Silvio e sua equipe têm feito um excelente trabalho também. E todos eles também são membros da nossa igreja. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos usar 2 textos hoje para a reflexão nesta manhã. E Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão, os discípulos, para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros.
E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Temos estudado nas quartas-feiras o livro do Apocalipse. Temos nos conscientizado que, de fato, estamos entrando no capítulo final da história da civilização. Tenho até afirmado nos nossos estudos, encontros às quartas-feiras, que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão galopando na nossa história. Sendo que o cavalo branco, o primeiro que aparece na quebra do selo do livro do destino, é o evangelho que está sendo levado a todas as nações. Isso está acontecendo, graças a Deus. E onde o homem não consegue entrar, onde o crente, o missionário não consegue entrar, Deus está fazendo maravilhas em países que são totalmente contrários ao cristianismo. Gente tem sonhado com Cristo sem conhecê-lo, tem visões de Cristo e tem buscado esclarecimento acerca daquilo que sonhou, daquilo que viu. E ele viu Cristo Jesus. Cristo Jesus tem se manifestado, tem se apresentado em sonhos e visões a povos que, por enquanto, são totalmente fechados ao Evangelho. Mas neste texto aqui, a palavra que eu quero destacar está no versículo de número 13. Mas aquele cristão que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é não desistir. Veja que esta palavra de Jesus está num contexto de perseguição. Está num contexto de dificuldades para a igreja. De marginalização da igreja. Hoje, muitos comentaristas cristãos, pastores, pregadores, falam a respeito da cristofobia. Gente que não suporta, não querem saber absolutamente nada a respeito de Cristo. Já há manifestações. Na Inglaterra, por exemplo, há pessoas que invadem os templos cristãos e quebram a fachada, quebram as cruzes, como forma de manifestar essa cristofobia. Já sabemos que, por exemplo, em países europeus, alguns países europeus, eles proíbem, dentro das suas instituições, departamentos governamentais, qualquer coisa que possa representar, simbolizar o cristianismo em suas dependências. Ou seja, por exemplo, a cruz ou as cruzes são retiradas. Não há mais aquela ideia de que aquele país europeu é um país cristão. Como se diz, né, como o pastor Cássio nos ensinou hoje pela Escola Bíblica Dominical, o Estado é laico, mas nós não somos. Mas temos dificuldades de até mesmo expressar a nossa fé numa sociedade cética, ateia, né, e complicada. Então, voltando a esse texto. Então, Jesus diz, olha, vocês devem perseverar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como perseverar? Como não desistir? Como ser firme quando estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sendo zombados, desprezados? Como ser firme? Estudamos hoje pela manhã, na classe dos homens, né, o livro de Neemias. E vimos ali um homem que é considerado o maior líder de Israel. Por quê? Porque ele era um escravo
Ele era o copeiro do rei, era um escravo e foi para Jerusalém para reconstruir a cidade. Um escravo. E ele levou a cabo a reconstrução da cidade. Por quê? Porque Deus estava com ele, porque ele tinha inteligência, porque ele tinha temor a Deus, ele conseguiu reconstruir a cidade. Então, ele não desistiu do projeto, ele perseverou ao ponto de dos muros serem dedicados ao Senhor num culto muito especial. Não desistiu, persistiu, perseverou. Então, a nós aqui, como perseverar em dias tão difíceis como estes aqui? Não há como deixar de lado o que está acontecendo no mundo, porque em algum momento isso afetará as nossas vidas. Preocupo-me com a geração dos meus filhos, preocupo-me com a geração dos nossos netos, preocupo-me com a geração dos nossos bisnetos, que nem conhecerei, mas eu já me preocupo por eles, por toda a descendência. Por quê? Porque os dias ficarão piores. O que enfrentamos como dificuldade só de sustentar o nome de cristão, hoje isso vai piorar mais adiante. Jesus nos advertiu aqui, mas ele disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quero sugerir, baseado agora no livro de Atos dos Apóstolos, então esse é o segundo texto, como perseverar, né? Como ter essa disposição de não desistir de Cristo, não desistir do Evangelho, se posicionar contra uma geração malvada, corrompida e incrédula. Então, vamos lá em Atos capítulo 2, versículos 42 e seguintes. Está assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como esse texto, esta passagem, pode nos instruir, pode nos orientar de tal forma que possamos ser encorajados na perseverança da nossa fé em Cristo Jesus em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de princípio das dores. Quero sugerir o seguinte: olhando para o versículo 42, nós aprendemos que os primeiros discípulos, aqui é a igreja na sua origem, no início da sua história. Então, os discípulos, então, preste atenção no verbo, se dedicavam. Uma dedicação que leva à perseverança. E é interessante nós destacarmos isso, porque há pouco tempo os judeus, os religiosos e os romanos haviam executado o seu mestre, Jesus Cristo. Então, a execução de Jesus, a crucificação de Jesus, deveria desencorajar os discípulos. Deveriam abandonar a fé em Cristo Jesus. No entanto, através da manifestação
poderosa, especial do Espírito de Deus. O Espírito de Deus desceu sobre 120 discípulos, está tudo no capítulo 2, 1 e 2 de Atos. Ele os capacitou, ele encheu os seus corações, derramou dons, deu início à igreja, e um novo fôlego tomou conta dos corações dos cristãos daquela época. Então, apesar de ter esse contexto negativo, romanos contra os cristãos, judeus, fariseus, sacerdotes contra os cristãos, a possibilidade de serem executados. Apesar de tudo isso, milhares de pessoas, Atos capítulo 2, se entregaram a Cristo Jesus. 3.000 pessoas. No primeiro sermão da igreja que foi proferido pelo apóstolo apóstolo Pedro. Muito bem. Então, voltando aqui, então eles entendem agora que eles são uma nova geração. Eles entendem agora que estão debaixo de um poder, no poder de Deus. E aí, então, apesar do contexto de perseguição, apesar do contexto de negativo em relação à posição deles, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, a primeira coisa que eu quero sugerir sobre como perseverar é: nós, segundo o texto, devemos perseverar no Evangelho. Mas, como assim? Perseverar na proclamação do Evangelho. Perseverar na sã doutrina, porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e o ensino dos apóstolos é a sã doutrina. Devemos perseverar pregando o Evangelho do nosso Senhor, para que se cumpra a missão de pregar o Evangelho até a última nação. Porque quando a última nação do mundo, mais de 150, não é? A última nação do mundo receber o Evangelho, as portas dos céus estarão abertas para que Cristo e seus exércitos angelicais venham de encontro a este mundo mau. Nós precisamos, então, permanecer no Evangelho, proclamar o Evangelho. Eu quero sugerir aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo, então, resume de uma maneira muito didática o que são as bases do Evangelho. Então, 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Essa é a base do Evangelho. Nós não podemos abrir mão disso. Este púlpito, o púlpito das igrejas, devem ser ocupados por obreiros que vão proclamar o Evangelho. Aqui não é lugar de palestras de autoajuda. Aqui não é lugar, púlpito, para palestra de coach. Aqui não é lugar para palestras ou comentários a respeito da economia. Aqui não é lugar
para palestras, comentários, opiniões pessoais a respeito de política partidária. Aqui é o lugar para exposição da palavra de Deus. Se nós quisermos glorificar o nome do nosso Deus, a nossa dedicação está na exposição clara das Escrituras. Então nós não podemos abrir mão disso, nós não podemos desistir disso. Embora no mundo evangélico brasileiro você encontre muita aberração. Muita aberração. Né? Pregadores que ultrapassam o limite do aceitável. A igreja bíblica, a igreja que aprova, que é aprovada pelo Senhor, vai buscar perseverar no Evangelho. Vai perseverar na sã doutrina. E como é que eu persevero na sã doutrina? Abrindo a Bíblia só no domingo? Não. Tem gente até que não traz, né? Então, mas tudo bem, tem o celular, né? A gente acaba, né? Mas só de domingo? Não. Eu tenho que ir ao encontro da palavra de Deus, eu tenho que ler a palavra de Deus em oração, como sempre tenho afirmado, que a Bíblia é um livro especial, não somente porque ela é o livro mais publicado na história do mundo, mas porque é a palavra de Deus. E exatamente porque é a palavra de Deus, nós podemos contar que no momento que eu abro a Escritura e começo então a minha devocional, eu tenho certeza absoluta de que o autor das Escrituras está ao meu lado, ministrando minha mente e o meu coração. A Bíblia é o único livro cujo autor está sempre conosco. É o único livro. Né? Em qualquer lugar, estou na China, eu abri, ele está lá comigo. Em qualquer momento, 3 horas da madrugada, eu vou abrir, ele está lá comigo. E tem o Espírito de Deus tem todo o interesse de que possamos entender de forma cristalina qual é a vontade de Deus. Então eu tenho que perseverar no Evangelho, eu tenho que perseverar na sã doutrina. A carta de Paulo a Tito, só se você abrir lá em Tito capítulo 1, versículo 9, nós lemos: e aconselhamento, o conselho de Paulo para o seu discípulo Tito, versículo 9 do capítulo 1. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, amados irmãos, aqui nós não temos novidades. Aqui nós não temos excentricidade. Aqui pregamos a palavra de Deus. Esta é a profecia de Deus. A palavra de Deus é a profecia de Deus. Se nós permitirmos que o nosso coração e ouvidos sejam abertos para a ministração do Espírito de Deus, certamente seremos instruídos e seremos encorajados a não desistir, em que pesem as perseguições, as dificuldades, as lutas e as tempestades da vida. Segunda orientação. Então, a primeira, perseverar até o fim. Como? Persevere no Evangelho. Persevere na sã doutrina. Na doutrina correta. Na doutrina dos apóstolos. Se alguém vier com uma outra doutrina, contrária à palavra de Deus, seja anátema. Se alguém vier com outro evangelho, Paulo diz isso aos Gálatas, que não o evangelho que foi pregado, seja anátema, seja maldito.
Muito bem. Persevere não somente no evangelho, na sã doutrina, mas persevere nas orações. Voltando ao capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, eles se dedicavam às orações. Quando o Espírito de Deus se manifestou naquele cenáculo com 120 pessoas, eles estavam orando. Daí, eu posso concluir que o Espírito de Deus se manifesta no meio de um povo que busca o Senhor em oração. Há muita gente que acorre a muitas igrejas querendo ver a manifestação de Deus, querendo ver o milagre, querendo ver algo sobrenatural, mas o seu coração não procura comunhão com Deus, está ali para assistir, como alguém que vai a um espetáculo. Ou, às vezes, para um atendimento pessoal dos seus desejos. Hoje eu vou na igreja X porque eu quero receber uma profecia para mim. Não quero ouvir a voz de Deus para o povo, para a igreja. Não, eu quero para mim. Eu quero para mim. Não sei se eu compro esse carro Y ou se esse carro Z. Então Deus vai me dizer que carro eu vou comprar. Não é muito pouco. Será que Deus é um Deus tão limitado assim? De dar coisas materiais? De atender os desejos do nosso coração? Claro que não. Quando estamos juntos, então, e estamos orando e estudando o livro do Apocalipse, né, mais uma vez fazendo essa referência, nós vemos que a oração dos santos sobem e são unidos ao incenso sagrado diante do altar de incenso, e isso então é recebido pelo Senhor com o coração grato. É o que temos visto. Então, nós precisamos então entender que não podemos desistir de pregar, de orar. Não podemos desistir de orar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orem continuamente. Jesus orou continuamente. Jesus, embora sendo Deus, buscou o Pai em oração. E eu tenho dito aqui, uma vez assisti uma pregação, um sermão do pastor John Piper, né? Ele disse uma coisa muito interessante. Sendo ele um pastor reformado, né? Ele disse uma coisa muito interessante. Que Deus espera as nossas orações. Humanamente falando, ele não precisa. Mas ele espera as nossas orações para que as coisas aconteçam. Então, orar é como respirar. Orar, se você tiver durante o dia vários momentos, várias oportunidades para estar orando, buscando a Deus no seu quarto, na sua casa, amém. Se não há esse tempo, viva a sua vida, vai trabalhar, vai estudar, mas em espírito de oração. Com a sua mente e o seu coração ligados ao Senhor. Então, ore sem cessar. E também interceda. Então, se você quiser acompanhar minha leitura, Efésios capítulo 6, versículo de número 18, está assim. Orem no Espírito, não na carne. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, Efésios 6, 18, tendo isto em mente, estejam atentos e
perseverem na oração por todos os santos. Isso é intercessão. Orar por alguém. Senhor, e se alguém não está tendo forças nem para pedir, não está tendo forças nem para crer, então eu oro por ele no lugar dele e peço por ele a graça e a misericórdia que somente o Senhor pode conceder. Oração intercessória é uma demonstração de amor ao próximo. É o que fazemos na segunda-feira. Todos os pedidos que vêm pelo WhatsApp, vêm pelo chat do programa que nós transmitimos, né, na Vox TV, aqui pedidos aqui na caixinha, tudo é apresentado ao Senhor. Nós fazemos o papel de intercessores, imitando o nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso intercessor à direita do Pai. Imitando o Espírito Santo de Deus, que em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercessão. Então, isso também não somente é uma prova de amor ao próximo, mas também revela o nosso ministério de servir. Servimos o próximo, orando pelo próximo. A gente deixa de lado os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas paixões, para nos preocuparmos com aquele que está diante de nós. A igreja, irmãos, é uma grande família. Tem que ser uma grande família. Nós devemos nos preocupar uns com os outros, suportar as cargas uns dos outros, amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros. Então, a oração, portanto, deve ser a nossa arma, e é uma arma nessa guerra espiritual que nós enfrentamos. A palavra de Paulo aqui em Efésios 6:18 está no contexto de uma guerra espiritual. Nós oramos, intercedemos, porque nós estamos enfrentando principados, poderes, Satanás e seus demônios. Nosso inimigo não é o homem. O nosso inimigo, ele é espiritual. É o inimigo de nossas almas. Por isso, perseverar nas orações. Perseverar nas orações comunitárias, como nós estamos aqui. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, lá estarei. E quando 2 se unirem em oração e concordarem naquilo que pedirem, o Pai Celestial que ouve vai conceder o que foi pedido. Então, não estou aqui desqualificando a oração individual. Estou dizendo que nós encontraremos mais encorajamento, mais força, mais capacidade de enfrentar as nossas dificuldades quando estivermos junto dos irmãos, orando e buscando a face do Senhor. Aliás, milagres podem ocorrer. Está lá no livro de Atos. Pedro foi preso, Pedro foi libertado por um anjo, a igreja estava numa casa orando pela libertação de Pedro, e Pedro já estava sendo liberto por um anjo. Resposta à oração. Então, persevere até o fim no Evangelho. Na sã doutrina pode estar pipocando modas teológicas, heresias, novidades. Permaneça até o fim no Evangelho de Cristo. Permaneça até o fim na sã doutrina, estudando, meditando, porque assim você poderá falar a alguém a razão da sua esperança. Persevere nas orações, persevere na intercessão, persevere na comunhão, na oração comunitária. E aqui
mas baseado aqui na palavra de Atos capítulo 2, 42, falamos então do ensino dos apóstolos, das orações. Persevere na comunhão dos santos. Que ele diz aqui, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, koinonia, e ao partir do pão. Alguns dizem que esse partir do pão seria a celebração da ceia. A celebração da ceia era um pouco diferente do que acontece hoje aqui, né? Mas era o momento em que a igreja podia se reunir. Então, aqui nós encontramos o quê? Uma dedicação, tá? O verbo principal é dedicar-se, uma dedicação à comunhão e ao partir do pão. É muito bom estarmos juntos, irmãos. É muito bom estarmos com os irmãos e irmãs. Vocês sabem que lá no céu, embora Jesus tenha dito que está preparando a casa do Pai Celestial com muitos lugares, o que a Escritura nos revela é que será um grande ajuntamento. Não vai ter casinha para um aqui, casinha para outro aqui, casinha aqui, né? E nessas casinhas, quando der eu vou, né? Eu lembro certa vez, né, muitos anos atrás, eu estava tentando fazer duas irmãs se perdoarem, se reconciliarem. Mas a coisa estava feia, estava muito difícil, né? Então, uma discutia daqui, outra discutia de lá, elevava a voz aqui, outra berrava aqui. Aí eu perguntei, quando a gente chegar no céu, quando vocês estiverem no céu, como será? Né? Porque todos nós vamos estar no mesmo lugar. Aí uma foi capaz de me responder assim, eu vou estar na minha casa no céu e ela vai estar na casa dela. Acredita? Gente, eu posso escrever um livro sobre atendimentos. Eu posso escrever um livro. Né? Todos vão estar juntos. Todos nós. Né? Quando você abre lá em Apocalipse, né? Capítulo 7, a partir do versículo 9, está assim. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Ajuntamento, irmãos. Vivemos numa sociedade hoje egoísta, individualista, hedonista, ou seja, voltada ao prazer. Não há essa ideia de comunidade. É cada um por si e Deus por todos. Só que se realmente quisermos viver o céu, quisermos viver na Jerusalém Celestial, vamos ter que nos acostumar aqui com ajuntamento. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Pessoas têm pensamentos diferentes, cabeças diferentes, mas o que deve nos unir é o amor de Cristo. Precisamos, então, para alcançar essa unidade, ter um coração humilde, ter um coração como o coração do Senhor Jesus. Voltando, então, aqui a Atos capítulo 42, capítulo 2, 42, podemos ilustrar um pouco sobre essa questão da comunhão e o partir do pão, porque no versículo 43 estava assim, todos estavam cheios de temor, de reverência a Deus, não é medo, reverência a Deus, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Fazia bem estar juntos. Precisavam estar juntos. Em oração, precisavam estar juntos. Por causa do Evangelho, precisavam estar juntos. Porque eles tinham comunhão não somente entre eles, mas uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Perseverar até o fim. Nossas sugestões a partir desse texto. Vou perseverar até o fim. E eu vou conseguir perseverar até o fim se eu perseverar no Evangelho do nosso Senhor. Eu vou conseguir perseverar até o fim se eu perseverar na sã doutrina. Eu vou conseguir perseverar até o fim se eu me manter orando e intercedendo ao Senhor. Eu vou conseguir perseverar até o fim se eu perseverar na comunhão da igreja, na comunhão dos santos. E a comunhão e a unidade do povo de Deus provoca alegria no coração do nosso Deus. Se você abrir lá o salmo conhecido, que é o Salmo 133, faço questão de ler, está assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmo de Davi. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, prezados, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor está nos vendo. Não é um Deus falso. Não é um Deus inexistente. Ele está vendo. E a maior alegria que Ele tem, principalmente na terra, quando esteve no nosso meio, era o ajuntamento. Festas, ajuntamento. Tanto é que Jesus era criticado por ser comilão e beberrão. Porque gostava de festa. Né? Ele gostava de festa. O ministério público foi inaugurado por Jesus lá em João capítulo 2, que diz que foi o primeiro milagre que ele operou numa festa de casamento. Lá no céu vai ser uma grande festa, irmãos. Uma grande festa. Toda lágrima será enxugada. Não haverá mais dor, morte, tristeza. Será uma grande festa. Pense nisso. Vamos cantar. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos continuar de pé até chegarmos à glória celestial. Amém? Pressionados, mas não desistimos.
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glórias ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos de coração, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu para que todos nós aqui estivéssemos juntos, reunidos em um só coração, louvando a tua santidade, a tua majestade, reconhecendo que só o Senhor é soberano. Muito obrigado, meu Deus. Rogamos agora que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa ministrar aos nossos corações, encorajando-nos, ó Pai, tirando todo tipo de desânimo, Senhor, fazendo com que nós possamos viver um momento novo e especial em nossa fé em Cristo Jesus. Abençoa-nos para que possamos alcançar, Senhor, isso que podemos considerar uma vitória, Pai. Senhor, fortalece-nos, ó Deus,
para que sejamos perseverantes até o fim na fé em Cristo Jesus. Que possamos ser testemunhas fiéis da Tua palavra, do Teu Evangelho, no mundo em que nós vivemos. Abençoa-nos, portanto, Senhor, com essa graça, Pai. E te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o grande amor de Deus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Bom domingo em nome de Jesus.